Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Tiago. Estou aqui hoje para falar o que é conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. Dois conceitos importantes da filosofia quando vamos falar da questão do conhecimento. Conhecimento a priori e conhecimento a posteriori são dois termos utilizados para explicar qual é a origem do tipo de conhecimento, da onde o conhecimento é originado. Para compreender o que significa tais palavras, é interessante buscarmos o significado de tais termos. Ambas palavras são derivadas do latim, enquanto a priori significa algo que vem antes. Já a palavra posteriori significa algo que vem depois, algo que vem posterior. E no caso de ambas as palavras, como eu falei no início do vídeo, se trata do conhecimento. Então encontramos aqui, a priori, o conhecimento que vem antes da experiência. Já a posteriori é o conhecimento que vem depois, posterior à experiência. E quando eu falo experiência no universo da filosofia, eu estou me referindo à experiência sensorial, o nosso contato dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos, com o universo. Compreendendo tais termos, podemos associá-los à escola racionalista e à escola empirista. Ambos podem, de fato, estar associados ao conhecimento a priori e ao conhecimento a posteriori. O conhecimento a posteriori ele é um conhecimento empírico. A palavra empírico significa experiência. Como o conhecimento a posteriori depende da experiência, ele acaba sendo de fato um conhecimento empírico, ou seja, ele pertence à escola empirista. Assim, o conhecimento empírico ele vai depender de coleta de dados, do contato sensorial com a experiência. Quando afirmamos que o sol vai nascer amanhã e de fato ele nasce, afirmamos isso com base na nossa percepção da visão. Desde quando nós se entendemos por gente, desde quando nós nascemos, nós observamos o sol nascer. O sol nasceu ontem, nasceu hoje. Esse dado sensível que nós percebemos nos leva a acreditar e a afirmar que o sol vai nascer amanhã e de fato nasce. Esse tipo de conhecimento é o conhecimento empírico, onde eu observei certos fatores que ocorrem regularmente, diariamente no caso. Então, isso me leva ao conhecimento ligado à experiência da minha percepção de que ele vai de fato nascer amanhã. Partindo desse pressuposto empírico, eu poderia afirmar o conhecimento na existência de Deus? Poderia afirmar que Deus existe? Não, pessoal. Por quê? Segundo a teologia, Deus é um ser de questão metafísica. Ele não é um ser material, ele está para além da matéria. Logo, não seria possível provar Deus por meio da experiência. Deus é um ser que não pode ser observado, que não pode ser experienciado. Se o conhecimento empírico é dado com as sensações, eu poderia afirmar que eu sinto a presença de Deus. Logo, Deus poderia existir a partir dessas sensações que eu tenho. Não, pessoal, também não é bem assim. Nem tudo que eu percebo ou sinto, de fato, é verdade. Descartes usou o exemplo do sonho. No sonho, tudo aquilo que vemos, acreditamos ser realidade. Tudo aquilo que vemos no sonho, a gente crê que de fato aquilo seria verdadeiro. Quando acordamos, percebemos que aquela visão que a gente teve, aquela sensação de realidade, não passava de um sonho, ou seja, não é real. Logo, nem tudo aquilo que percebemos ou sentimos, de fato é verdadeiro. Você ainda poderia afirmar que ao observar o universo, visível a nossos olhos em relação a planeta, espaço, natureza, animais, etc., você percebe uma certa harmonia e fala, por detrás dessa harmonia do universo, existe um Criador. Eu observo a natureza e vejo uma harmonia. Aí eu afirmo, olha, existe um Criador por detrás disso. Galera, perceber por meio do sentido uma harmonia no universo físico não é dado o suficiente para afirmar a existência de um ser metafísico, de um ser que não pode ser observado. O conhecimento empírico ele de fato nos fornece dado para fazermos uma relação de causa e efeito. Vamos aqui agora para um exemplo empírico, partindo dessa questão de causa e efeito. Podemos afirmar que uma laranjeira é a causa de uma semente. Ainda eu posso falar o seguinte, se essa laranja desprende de sua árvore, ela não vai flutuar, ela vai cair. Eu afirmo isso a partir de uma experiência de observação. E aqui eu percebo que tem uma lei física que atrai a laranja para baixo. Uma causa física feita a partir da observação. Uma coisa é a observação física da queda dessa laranja da árvore.
Outra coisa é afirmar a existência de um ser metafísico que não pode ser observado. Agora, já o conhecimento a priori, ele é um conhecimento chamado de racionalista, ou seja, a razão pura é única e suficiente para gerar um conhecimento. Vou pegar aqui um exemplo clássico. Quando Descartes afirma o conhecimento de sua existência, quando ele fala penso, logo existo, ele está chegando a uma conclusão apenas pela operação mental do pensamento, apenas pela razão. Quando ele duvida de sua existência e busca tentar compreender se existe, ele simplesmente faz uma operação mental lógica e, sem experiência das sensações, ele percebe que de fato existe e chega ao conhecimento da sua existência sem recorrer à experiência. Ele recorre única e exclusivamente ao pensamento racional, à razão. O raciocínio de uma operação matemática, ele também é dado apenas pela razão pura, sem contato com a experiência. Por exemplo, quando você afirma de que 2 mais 2 é igual a 4, esse conhecimento do resultado, ele é dado apenas por uma operação mental, sem recorrer à experiência. Ou seja, a conclusão é dada apenas por meio do raciocínio. Pessoal, a matemática, com seus cálculos, teorema, geometria, não depende da experiência. Por exemplo, eu posso obter certo conhecimento matemático sem sair aqui dessa sala. Isso não vai acontecer em outras matérias. Na matemática é possível fazer isso, né? Uma operação mental. Já nas áreas das ciências biológica, antropológica ou sociológica não é possível. Por exemplo, na biologia ela requer uma observação empírica. Para chegar a um conhecimento biológico, vai haver coleta de dados, de material biológico e observação por meio de microscópio, utilizando pipetas, utilizando tubos, etc. Na antropologia também vai existir esse colhimento de dados visuais, colhimento de artefatos, para buscar compreender e afirmar ali o conhecimento de como vivia determinadas pessoas em uma cultura. Na sociologia da mesma maneira, vai haver um estudo, coleta de dados, para buscar ali certo conhecimento de como vive o indivíduo em sociedade, estudar os fenômenos sociais, isso tudo a partir de coleta de dados, dados sensoriais. Muito obrigado por ficar aqui até o final. Se achou legal o vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito ainda, se inscreva. E até o próximo vídeo.